Olá, como você está? O Identidade está no ar e é sempre muito bom ter a sua companhia durante esse finzinho de noite. Hoje, dia 2 de novembro, feriado em todo o Brasil, isso porque muitas pessoas aproveitam esta data, que é conhecida como Dia de Finados, para visitar os túmulos de entes que infelizmente já morreram. No Identidade de hoje, você vai conhecer a história do Luiz Ricardo de Oliveira. Ele é repórter cinematográfico aqui na TV Novo Tempo e precisou enfrentar o luto várias vezes ao longo de sua vida. Ele perdeu a mãe, o pai e a esposa, a avó da esposa e o seu sogro. Mas Deus o sustentou, e é daqui a pouco. E novembro é um mês muito importante aqui para Novo Tempo, pois acontece o Anjos em Ação. Esse é um programa especial que é transmitido anualmente aqui na Novo Tempo e é um momento de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas ao longo do ano de 2023. E o tema deste ano é um toque de fé. E vai acontecer no dia 25 de novembro, às 8 horas da noite. E você é o nosso convidado especial. E eu sei que você vai querer ali conferir esse programa recheado de música, testemunho e gratidão. Eu vou para um intervalo rápido, são só 30 segundos. E na volta, o Luiz Ricardo já estará aqui comigo. Até lá! Luiz Ricardo de Oliveira veio de uma família com condições precárias. Sua mãe já tinha tido outros filhos, mas infelizmente não tinha condições de cuidar de um novo bebê, que era o Luiz Ricardo. Sua mãe conversou com a enfermeira do hospital, que disse que conhecia uma mulher que poderia adotar o Luiz e criá-lo como se fosse o seu próprio filho. Após 3 dias do seu nascimento, Luiz foi para um lar com esse casal que já estava o esperando com um quartinho pronto e todas as coisas que um bebê recém-nascido precisava. Morcego, que é o apelido do Luiz Ricardo, foi adotado por esse casal e durante toda a sua vida recebeu muito amor e carinho daqueles que se tornaram os seus pais verdadeiros. Mas um certo período da vida do Luiz mostrou que ele precisava ser mais forte do que imaginava. Primeiro, a mãe morreu quando ele tinha 12 anos. Ele ainda conviveu muitos anos com seu pai, mas que também veio a falecer. E como se não tivesse como piorar, Luiz precisou se acostumar com uma vida sem a sua esposa, Kátia, que estava muito doente e faleceu. E dias depois, ainda na mesma semana, a avó e o pai da Kátia, sogro do Luiz, também morreram. A história de hoje vai falar sobre a dor de perder as pessoas que você mais ama, mas também vamos saber como o Luiz lidou com essa situação tão difícil. Boa noite, Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite, obrigado, Gabi. Prazer estar aqui. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade. Luiz é colaborador aqui da casa, né? Repórter cinematográfico aqui da Novo Tempo. Confesso que é até um pouco estranho chamá-lo assim, porque todos aqui só conhecem ele como Morcego. Então, vamos ver aqui ao longo dessa conversa como será que eu vou chamar o nosso convidado de hoje, né? Morcego, mas me conta ali do início, né? A sua mãe foi ao hospital para ter você e ali ela já perguntou quem poderia ficar com aquele bebê, porque ela não teria condições de cuidar. Foi então que você sendo adotado. Como é que foi essa fase da sua vida? Bom, aquele processo ali teve um pouquinho de turbulência, né? Porque a minha mãe, que me criou, ela tentou ter 2 filhos também e não conseguia, porque ela tinha um problema no coração e os médicos falaram para ela, a única forma que você ter filhos realmente é adotando, né? Ficou aquela coisa no ar, né, entre meu pai e minha mãe, e foi quando a minha mãe biológica conversou com essa enfermeira, que era tia da minha mãe, e falou para ela se tinha alguém em condições de poder cuidar, se ela poderia cuidar, e ela falou que não podia, porque ela já tinha 12 filhas, e ela falou, não, tem alguém que possa cuidar, tem alguém que eu tenho certeza que vai querer. Foi quando ela conversou com a minha avó, né, e a minha avó falou, não, com certeza a minha filha vai querer, e se ela não quiser, eu quero. E conversando com a minha mãe prontamente, rapidamente falou, não, quero sim, com certeza, vou falar com o Pedro, né? Meu pai chegou do trabalho, meu pai ficou super feliz, já correram para comprar as coisas e no dia seguinte a minha avó já trouxe para os braços da minha mãe. E você sempre lidou bem com essa questão da adoção, né? Você sempre soube que foi adotado e sempre ficou tranquilo quanto a isso. Sim, a minha mãe falava que desde quando eu era bebezinha ela falava no meu ouvido. Ah, você é filho do coração, você é filho adotivo, mas você é meu filho, você é o filho da sua mãe aqui, que está cuidando de você, que está criando você, seu pai
Então, a minha infância inteira, os meus pais nunca esconderam nada, minha família também nunca escondeu nada. Você também tinha ciência desse problema de saúde dela? Sim, ela sempre falava também, desde pequenininho, falava, ó, filho, você pode perder a sua mãe e você vai precisar cuidar do seu pai. Porque a sua mãe tem um problema assim, assim, né? Ele explicava tudo certinho para mim. E eu fui crescendo, me amadurecendo sobre esse fato e as coisas foram fluindo para mim tranquilamente. E ela acabou indo ao médico bem antes do que eles mesmos esperavam, né? Isso é indicado para quando ela tivesse 40 ou 50 anos. E aos 30 e poucos anos ela já foi procurar o médico, talvez por não estar se sentindo bem, talvez já para fazer uma segunda cirurgia. O que aconteceu? A gente sempre via minha mãe assim na cama se retorcendo muito. Esse problema no coração dela parece que é um problema de sopro. E ela ficava toda torta na cama e a gente via essa situação. Mas o médico falava que, no caso dela, era uma coisa meio que comum acontecer esses sintomas. Mas que mais para frente ela teria que realmente refazer a cirurgia. Foi quando ela procurou o doutor e o doutor falou para ela assim, Odete, pode ir embora. O que eu fiz com você, mas ninguém faz. Vai viver a sua vida, vai viver a sua família, vai viver seu filho, seu marido. Vocês acabaram de comprar uma casa, estão reformando, tem que viver a vida. Não esquenta a cabeça com essa coisa de cirurgia. Ela voltou para casa, minha avó muito feliz, né, porque ela não queria que a minha mãe operasse de forma alguma. E 2 anos depois ela procurou a equipe médica para fazer a cirurgia do coração. O doutor que cuidou dela nas primeiras cirurgias tinha falecido, né? E ela procurou uma outra equipe e essa equipe veio a chamá-la para fazer a cirurgia. E nesse dia foi um dia muito assim, memorável, assim, bem impactante. Porque eu voltei da escola, eu vi minha mãe ajoelhada no chão, rezando, próximo do telefone, e ela levantou e me cumprimentou, porque minha mãe não gostava e também não interrompia suas orações. Então, depois que ela veio me cumprimentar e falou assim, filha, a mãe tem que conversar uma coisa muito séria com você. Infelizmente, a mãe está passando por um processo na cabeça dela, mas assim, são coisas da vida e você vai entender um dia. Eu pedi para Deus que se caso eu tivesse que ir embora cedo, ele estivesse me chamando, aquele telefone vai tocar hoje ou até um pouco mais tarde. Se não é para mim ir embora, se não é para mim fazer a cirurgia, para mim viver a vida aqui tranquilamente com vocês, esse telefone não vai tocar hoje e vai demorar para tocar. Não passou 2 minutos, o telefone tocou. Ela pegou, atendeu e o médico chamou ela para a cirurgia. Ela se ajoelhou no chão, começou a chorar muito. Eu fiquei ali parado olhando aquela situação, mas 12 anos não tinha muito o que fazer, né? Não compreendia tanto, né? Mas compreendia ela era uma mulher muito sensitiva, né? Sim. De alguma forma ela já estava sentindo que alguma coisa poderia acontecer e de fato aconteceu, porque ela fez a cirurgia, mas teve uma complicação, em seguida tiveram que abrir novamente Sim, o peito dela, né? Para exatamente. reparar alguma coisa que estava errada ali. E no fim, depois de alguns dias internadas, ela veio a falecer. Exato. Você era muito novo, né? 12 anos, passou ali a conviver apenas com o seu pai por um bom período. Mas depois de anos ele também ficou doente, ele teve cirrose, Ele foi teve isso? uma cirrose. Foi assim um momento muito difícil para mim, porque o meu pai, além de ser pai, ele era muito amigo meu, a gente era companheiros e foi assim ver meu pai naquela situação, porque eu não imaginava que a cirrose debilitava tanto a pessoa assim. Né? Então a gente já estava com uma viagem marcada para Minas, a gente foi para Minas, ele debilitado, meu tio pediu para que coloque esse homem dentro do avião de qualquer jeito, que a gente precisa dele aqui, a gente cuida dele aqui também junto com você. Só que meu pai chegou e já começou a ficar muito ruim, mas muito ruim mesmo. E a Kátia tinha ido viajar comigo. A Kátia era sua esposa? Sim, a Kátia era minha esposa, mas nessa época a gente ainda era namorados, né? E ela foi viajar com a gente e a Kátia teve que retornar, porque ela ia trabalhar. E meu tio falou assim, fica aqui, porque seu pai vai precisar de você, porque seu pai está muito ruim, e se você for embora, ele vai ficar muito chateado. E eu fiquei cuidando do meu pai nesse período, né? A gente foi para Minas no dia 22 de dezembro, e eu fiquei cuidando dele até o dia 15 de janeiro, que foi o dia que ele veio a falecer. Então você acabou perdendo ali sua mãe quando você era muito novo e seu pai ainda na juventude também, né? Sim. 2 grandes alicerces da sua vida. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, Morcego, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a Kátia, que é a sua esposa
é que foi quando você conheceu a Kátia, foi no mesmo ano que seu pai veio a falecer, mais ou menos. Um ano antes. Um ano antes. Poucos meses antes, que meu pai faleceu em 2018, eu conheci a Kátia em 2017. Então você aí de casa não saia daí, hoje o programa está falando sobre perdas, sobre luto, o morcego viveu muitas ocasiões como essa e a gente vai destrinchar um pouco mais de como ele lidou com toda essa situação. Não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade de volta nesse dia 2 de novembro, finados, a gente está aqui falando sobre a morte, sobre o luto e como a gente lida com essas questões. Nosso convidado é o Luiz Ricardo, mais conhecido como Morcego, que é o apelido dele aqui na Novo Tempo, ele é repórter cinematográfico e tem contado pra gente, né? Foi adotado ali com 3 dias de vida, a mãe, quando ele tinha 12 anos, veio a falecer, que tinha um problema no coração. No bloco anterior também falou do pai, que era um grande companheiro, especialmente depois ali que ficaram só vocês dois, né? Teve um problema no fígado, teve cirrose e acabou falecendo também. E a gente pincelou um pouco sobre a Kátia, que então era sua namorada, mas depois vocês planejaram ali o casamento e ela era o seu único alicerce, né? Sim. Você já tinha perdido o pai, já tinha perdido a mãe e estava ali com a sua esposa construindo a sua vida. Até o dia que na academia, onde vocês frequentavam e treinavam juntos, ela passou mal, se sentiu mal e precisou ser levada para o hospital. O que foi diagnosticado na Kátia? Kátia teve uma mielodisplasia barra mielofibrose, né? São duas doenças que causam distúrbio na medula óssea. A mielodisplasia, ela causa uma deformação nos glóbulos vermelhos e a mielofibrose, ela calcifica a parte interna onde fica alojada a medula óssea, ou seja, ela vai diminuindo o espaço da medula. Então tem que correr contra o tempo aí. E ela tinha alguma dor? Ela precisou fazer uma série de exames? Como é que foi? Então, no começo ela não tinha dor nenhuma, ela só tinha cansaço. Depois começou a surgir alguns efeitos colaterais nela e ela foi se debilitando muito mais com o tempo, até o ponto de ela não conseguir subir 3 degraus de escadas, assim. E ela precisava fazer um transplante de medula óssea. Exato. O transplante era a única salvação que ela tinha. Uhum. E os médicos falaram, olha, a partir de agora é a corrida contra o tempo, que a sua doença é uma doença rara, não dá em mulheres da sua idade, e então a gente tem que correr para saber o que está acontecendo e tentar salvar a sua vida o mais rápido possível. E foi fácil de achar um doador compatível? Foi até emocionante, porque quando a gente fez os exames, os médicos pedem para que sejam os irmãos. E os 2 irmãos da Kátia fizeram. Quanto o Rubens e a Bruna. O Rubens deu 100% de compatibilidade e a Bruna foi 50%, que 50% também pode doar. Então aí ela recebeu o transplante do irmão. Do irmão. E a princípio foi tudo bem, né? Estava indo bem. Normal, tranquilo. Se acostumando ali depois de transplante. Só que a pessoa transplantada, ela precisa tomar uma série de medicamentos para não rejeitar aquela nova medula, digamos assim. Inclusive um remédio que era extremamente caro e muito difícil de se conseguir, né, Morcego? Então, na verdade, o que acontece? A Kátia fez o processo do transplante, só que as taxas depois começaram a cair. E no 4º mês, o médico deu o diagnóstico de que ela tinha perdido a medula que o irmão tinha doado para ela. Uhum. E aí o médico falou, a sua doença da mielofibrose curou, só que a mielodisplasia voltou e ela voltou muito mais agressiva. E agora realmente a gente tem uma corrida contra o tempo. Você precisa de um medicamento caríssimo, que não tem no Brasil, o SUS não fornece. Esse medicamento vem dos Estados Unidos e é o medicamento mais requisitado para que ele segure a sua doença, para dar tempo da gente fazer o tratamento de 1 ano em você, para você fazer o novo transplante de medula. Foi aí que a gente começou a correr para poder conseguir o medicamento. Em 15 dias estava na mão. Uma doutora, né, uma advogada, comprou essa causa para a gente correr atrás com tudo isso. E foi assim que a gente conseguiu os medicamentos e ela conseguiu estancar a doença. Uhum. E aí começa o tratamento para o 2º transplante. E quando estava próximo já desse 2º transplante, outra coisa aconteceu, né? E você começou a sentir sintomas de Covid. Isso. Eu senti uma tontura e um batimento cardíaco bem acelerado. Eu até pensei no Covid, mas também nem me encanei tanto com isso. Quando a Kátia acordou, a gente ia para a casa dos pais dela, porque no domingo ela ia se internar para o transplante.
Então eles pediram para que a gente fosse para a casa deles, ficar um pouquinho com eles lá, passar o final de semana. E a gente foi, só que eu fiquei o dia inteiro sentindo esses sintomas. Foi quando a mãe da Kátia chegou e falou: Luiz, você está com uma voz estranha, vai para o médico. Fomos para o hospital, o médico diagnosticou Covid e falou: vai para casa, toma os medicamentos que você tem que tomar, reposa, não faz esforço, e é isso, você está com Covid. Tá bom, eu queria ir embora para casa, não queria ficar na casa dos pais dela, porque ela ia se internar para um transplante, ela não podia ter contato comigo. Né? Era melhor ela ficar longe. Exatamente. Mas ela teve uma atitude aí... Foi forte, viu? Foi mulher. Eu falei para ela, eu quero ir embora para casa porque eu não posso ficar perto de você, né? Se amanhã você vai para o transplante, quer dizer, amanhã você vai internar, né? E você está com taxas baixas. Ela falou, não foi assim que a gente jurou, até que a morte nos separe, então eu vou cuidar de você. E assim foi. Eu dormi, tomei os medicamentos, né? E quando a gente acordou, como se nada tivesse acontecido. Tomamos café, tomamos banho, trocamos de roupas e fomos para o hospital para fazer a internação dela. Despedi dela, e aí foi engraçado, que tipo, ela tirou a máscara para me dar um beijo na boca, né? Para me dar um beijo de despedida. E ela deu risada ainda, porque ela sabia que eu estava com Covid. E eu dei um beijo nela, mas eu dei um beijo meio, sabe, retraído. E a enfermeira que estava com a gente para acompanhar ela para o transplante, para a internação, não sabia. E senão não teria deixado nem eu entrar no hospital. Uhum. E foi quando ela se despediu de mim, a gente deu tchau e eu voltei para casa. Naquele dia eu não estava sentindo nada. Quando foi na segunda-feira, eu acordei com todos os sintomas que você possa imaginar. Muito mal, foi muito rápido. A Kátia me ligou falando que ia ser dispensada, né, da internação. Porque ela já estava com Covid também? Também, o médico já tinha diagnosticado o Covid nela. E ela voltou para casa. Eu estava muito mal. Quando foi no dia 9, Kátia estava muito mal. E a gente desceu para a sala. Falei, vamos descer para a sala. Eu deixei a porta e o portão aberto para a gente pedir socorro se caso a gente precisasse. Para você ver o grau de que a gente estava muito mal. Uhum. O médico da Kátia ligou e falou, Kátia, como é que você está? Ela falou, doutor, não estou aguentando, eu estou muito mal, estou com muita falta de ar. E o doutor falou assim, pega o oxímetro e mede para mim e tira uma foto. Aí medimos e falou, mede do Luiz também. O meu estava dando em torno de 87, saturação, baixo, e o da Kátia estava 78. Nossa. Estava terrível. E ele falou, corre para o hospital, pede para alguém te trazer para cá e ele pede alguma ajuda com alguém aí na sua cidade, porque vai piorar. E o Covid foi tomando o pulmão dela, então ela teve que fazer a internação, foi direto para a UTI, teve que colocar oxigênio. Eu fiz os 2 primeiros dias de internação dela, eu ainda fiz a videochamada com ela. E no segundo dia mesmo eu fiz mais uma vez uma videochamada, porque o médico falou, a gente vai ter que entubar a Kátia. Chegamos a uma conclusão, porque ela não vai aguentar, ela está puxando muito ar, eu tive que aumentar o fluxo de oxigênio dela. E aí eles entubaram ela, e assim foi indo. E todos os dias era uma notícia ruim. Eu tentava amenizar o máximo possível para a família dela. Eu fui melhorando do Covid. Não tinha mais o Covid, fiz os exames, estava livre. Só que o pai da Kátia começou a ter sintomas. E a gente teve que fazer a internação dele. E no dia seguinte, a avó da Kátia também estava muito ruim e ela teve que ir para o hospital. E a avó da Kátia já foi para o hospital e já logo de cara já foi entubada. Nossa. E até o dia que você estava na casa da sua tia, com a sua família, você recebeu uma ligação do hospital onde a Kátia estava internada. Quando foi 9 horas da noite, o telefone tocou. E aí era a doutora Patrícia, que tinha me ligado, falou, Luiz, muito simpática, conversou comigo muito bem, falando para mim se eu era o marido da Kátia, que estava internado no hospital. Aí eu falei, sim, sou eu mesmo. Tá? Falou, o que o doutor Marcelo vem conversando com você sobre o caso clínico dela? Daí eu expliquei para ela. Aí ela falou assim, pois é, Luiz, é isso mesmo que eu gostaria de conversar com você. Infelizmente, a dona Kátia acaba de falecer. Quando ela falou isso aí, parecia que o chão abriu. Parecia que eu estava assim, pendurado, com as pernas soltas. Aí eu conversei e tal, fiquei até meio assim, sem entender. Anestesiado, anestesiado. Eu acho. Aí ela falou os procedimentos que o hospital ia tomar, tal, ia me ligar para dar todo o amparo. Quando eu desliguei o telefone, eu olhei para o meu tio que estava do meu lado, meu tio já olhou com um olhar para mim assim, muito estranho, já imaginando o que tinha acontecido. Eu falei, a Kátia faleceu. Meu tio entrou em desespero,
Porque a família toda gostava dela, né? E meu primo do meu lado falou assim, sério? Ele levantou e foi conversar com o pessoal na cozinha. Tava todo mundo, né? Os meus primos, minhas tias, todo mundo lá. E falou, gente, a Kátia faleceu. Aí todo mundo entrou em desespero, começou a chorar muito. E eu sentado assim, parado, no sofá. Sim. E foi quando eu levantei ainda para poder amparar todo mundo. E você ainda teve que dar notícia para a família da Kátia, né, Morcego? Eu não Avisar? sabia como dar, né? Eu fiquei assim, eu fui só falar com o primeiro familiar dela às 10h40 da noite, porque eu não conseguia pensar em quem que eu ia dar notícia, para quem que eu ia falar, porque eu fiquei falando, como é que eu vou avisar a mãe da Kátia? Eu não estava com coragem de falar que ela perdeu a filha dela. E aí foi quando eu lembrei de um tio dela que morava 2 ruas abaixo da casa da mãe da Kátia. E ele falou, não, eu vou lá falar com ela. E a gente falou, e a mãe da Kátia me mandou um áudio desesperador. E além de ter perdido a filha naquele dia, pouco tempo depois, essa moça, mãe da Kátia, essa mulher, perdeu o marido e a mãe. Ou seja, aqueles que estavam internados também vieram a falecer. Eu acredito que tenha sido um momento muito difícil, um luto muito intenso da sua parte também, né? Porque você era próximo de toda a família da sua esposa também. E você chegou a pensar que não queria se envolver com mais ninguém, porque aquilo era muito difícil, né? Ter a dor da separação. Mas não foi isso que aconteceu, né? Deus tinha um outro plano para você, te reservou uma outra pessoa. E a gente tem um depoimento dela aqui pra gente assistir. Nossa, é sério? Vamos ver aqui, ó. Oi, amor. Vim aqui para deixar bem claro o quanto que eu te amo, o quanto eu te admiro. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter colocado você na minha vida. Tenho uma admiração enorme pelo homem que você é, pela sua força, coragem, determinação. Você é um marido incrível, um pai excelente. E Deus sabe de todas as coisas, né? Era para ser, né? Era para você estar aqui junto com a gente. E eu só tenho que agradecer muito por Ele ter me dado essa família maravilhosa. Eu amo você e eu tô aqui sempre por vocês. Eu te amo muito, viu? Uma pessoinha quer deixar um recadinho também para você. Oi, pai. Eu te amo muito. Que Deus te abençoe. Te amo. Beijo, beijo. Beijo, fica com Deus, meu amor. Beijo. Eu tô aqui emocionada também. Eu também agora pegou. Porque assim, apesar de ter passado por tantas perdas que você passou, né? Deus tinha um propósito ainda na sua vida. Não permitiu que você falecesse de Covid, porque ainda queria te dar muitas bênçãos nessa vida. Exatamente. E te deu a Anne, que veio com o Pietro, que são ali a alegria da sua vida hoje, né? Pois é emocionante porque assim, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela sempre fala que a história se repete. Eu fui adotado. E hoje eu tenho o Pietro. E realmente é bonito de ver isso, porque, de certa forma, Deus já foi te ensinando o que você deveria fazer na sua vida através do que você passou, do que fizeram com você. E seus pais te passaram isso. E você hoje tem esse legado deles para passar para frente. Os meus pais foram excelentes, assim, não tenho o que falar. Eles são referência para a família toda. Minha mãe sempre foi muito forte. O meu pai sempre foi um homem muito guerreiro também, muito provedor. E só tenho que agradecer a Deus. E hoje você é esse marido exemplar, esse pai exemplar também, e tem sido uma bênção na vida da sua família. Eu queria te agradecer por ter aberto aqui o coração, a sua história para a gente, para os telespectadores do Identidade, conhecerem um pouco de você, né, de como você lutou e tem lutado até hoje, e como Deus é capaz de transformar as dores em bênçãos também, né? Olha, eu costumo falar, Gabi, que a gente só consegue superar grandes problemas na vida se você tem uma base cristã. Se você tem Deus no coração, você tem Jesus, se você consegue superar todas as dificuldades. É incrível realmente quando eu sempre fui muito religioso e hoje eu tenho assim, eu sou muito mais religioso do que eu era. Porque a gente vê de perto as situações, cada situação que as pessoas passam, né? E nas dificuldades que a gente aprende mesmo. É verdade. Bom, que Deus continue te abençoando e fazendo de você uma bênção para essa família linda que Ele te deu. Obrigado, Gabi. Obrigado mesmo. E você aí de casa, se estiver passando por alguma situação parecida, algum luto, alguma perda, lembre-se que somente Deus é capaz de te abraçar e te dar o conforto que você precisa nesse momento.
Agarre-se nele, que ele não vai te deixar sozinho. Uma ótima noite e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.